trono de Deus não para. O trono de Deus se move, amados. Então, se você for ler o livro de Ezequiel, diz que o trono de Deus ele se move constantemente. E constantemente está vendo curas, está vendo a manifestação do seu poder em casas, em famílias, restaurando lares, trazendo pessoas, dando a você ministérios. Aleluia! E é assim, foi para isso que Deus veio, foi para isso que Ele mandou Jesus, foi para isso que Jesus se manifestou nesse mundo, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, verso 8, pode pôr na tela, em nome de Jesus. 1 João 3, 8, diz: para isso, Ele se levantou, o Filho de Deus foi manifesto, para isso Ele se levantou, para destruir as obras do diabo. Amém? O diabo vive pecando desde o princípio, mas Deus enviou o seu Filho Jesus, e para isso Ele se manifestou, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Pense comigo, vamos raciocinar. O que é uma obra do diabo? O pecado é uma obra do diabo. A doença é uma obra do diabo. Amém? Todas as coisas que são aversos, são contrários à palavra de Deus, são obras do diabo. Mas a Bíblia diz que para isso foi manifesto o Filho de Deus, para destruir todas essas coisas. E Ele veio, amados, com um propósito. O propósito para o qual Ele veio foi para salvar o homem. E salvando o homem, Ele começa a aniquilar, a desfazer, a destruir as obras do diabo. E Jesus já fez isso há mais de 2000 anos atrás. As obras do diabo foram desfeitas, foram destruídas por Jesus. E muitas vezes nós, ainda depois de sabermos, entendermos, acreditarmos da revelação da palavra de Deus, ainda continuamos presos às obras do diabo, ainda continuamos carregando fardos que não são nossos mais. Mas Deus quer essa noite trazer o entendimento ao seu coração. Deus quer fazer revelado ao seu coração que as obras do diabo não podem mais nos acompanhar. Não há mais por que elas nos acompanharem e trazerem peso sobre nós. Temos que viver livres. Em Hebreus capítulo 12, diz que há uma nuvem de testemunhas. Amém? Para isso, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você é assediado todos os dias pelo pecado. O diabo te assedia constantemente, mas Jesus foi levantado. Ele foi levantado, amados, para desfazer todas as obras do diabo. Todas as obras do diabo. Ele já foi levantado para isso. Ele se manifestou. Amados, esse versículo, essa escritura, 1 João 3,8, é uma revelação tremenda para a igreja. Se você agarrar isso como uma revelação, você vai viver sobre isso, você vai começar a andar sobre isso, e você receberá os benefícios disso, amém? 1 João 3,8, como está aí na tela, diz que para isso, o Filho de Deus foi levantado. Para isso, Ele veio. Alguns perguntam, qual o motivo de Jesus ter vindo? Qual o porquê, o propósito para o qual Ele veio? E a Bíblia diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, amados. Ele se manifestou para isto e já fez isso. Ele destruiu as obras do diabo, porque Ele triunfou sobre o diabo na cruz. Colossenses 2, 14, 15 fala que Ele triunfou sobre ele na cruz. Então as obras dele já foram destruídas para aquele que nasceu de novo. Então não precisamos mais viver atormentados pelo pecado, ou pressionados e subjugados pelo diabo, porque ele é o inimigo vencido. O diabo é o inimigo vencido. O diabo é o inimigo vencido. Aleluia! E a Bíblia diz em 1 Coríntios, Romanos 8,14, ou 14,8, diz que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade.
Você pode me perguntar, mas o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ninguém vai ao Pai agora sem Jesus. É por meio dele, é por ele e para ele. Todas as coisas são para Jesus. Amém? E nós estamos aqui essa noite, como o pastor falou, para celebrar a vida de Jesus, celebrar a ressurreição de Jesus, celebrar que Ele está no céu e nos aguarda, que Ele está agora dentro de nós, através do Espírito Santo. Amém? Amados, não existe maior dádiva, não existe maior bênção ou maior presente do ser humano do que carregar a vida de Deus dentro de nós. Deus está dentro de nós agora. Deus não está longe, Ele está dentro de nós. A consciência da presença de Deus em mim e você nos faz andar de forma diferente, nos faz ver a vida de forma diferente, nos faz atravessar as circunstâncias de forma diferente, porque Ele está em nós, e Cristo em nós, diga, Cristo em mim, é a esperança da glória. Amados, às quintas-feiras, como o pastor Adriano falou, nós temos ministrado sobre fé. E nós precisamos entender que a fé nos leva a lugares que a nossa mente natural nunca nos levaria. A fé faz nós entendermos coisas que a nossa capacidade humana não chegaria nunca a compreender. Porque a fé é um salto na palavra de Deus. E na palavra você consegue tudo. Na palavra a sua vida muda. Na palavra você é curado. Na palavra você é exaltado. Na palavra você é transformado de glória em glória pelo Senhor o Espírito. O Espírito que está em nós agora. A unção dele está em nós agora. Esse versículo que lemos, que o Filho de Deus se levantou para destruir, amados, as obras do diabo. Talvez você se pergunte, por que será que crucificaram Jesus? Por que será que crucificaram aquele homem que não havia pecado nele? Sabe por que Jesus foi crucificado? Porque os judeus entenderam que ele estava se fazendo igual a Deus. Sabia disso? Abra sua Bíblia em João capítulo 10. Vamos entender esse porém essa noite. João capítulo 10. Aleluia. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. A música não para, hein? Aleluia. Serei somente teu, Senhor. Sim. Sim, Senhor. Aleluia. João capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Serei para sempre. Sim, Senhor. João capítulo 10, verso 22 diz assim: celebravam em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo do pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspense? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém as pode arrebatar. Aí ele declara: eu e o Pai somos um. Pense nisso, amados. Os caras ficaram brabo, irado. Agora vão apedrejar esse cara. Como que ele diz que ele e Deus são um? Ele está aqui na terra, Deus está no céu. Aqueles homens não entendiam o que Jesus falava. Os olhos do seu entendimento estavam encobertos. Eles não podiam entender as palavras de Jesus. Ele declara: eu e o Pai, versículo 30, somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Respondeu-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim pela tua blasfêmia.
pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Presta atenção, Jesus foi criado, amados, em um ambiente judaico. Jesus, ele sabia, ele tinha consciência plena, o que era dizer, eu sou o Filho de Deus. Para os judeus, quando alguém declarava, eu sou o Filho de Deus, ele estava dizendo, eu sou Deus manifestado na carne. Não era como o pai que se chama Adriano e o filho Júnior. O Adriano Júnior é filho do Adriano pai, só para vocês terem uma ideia. Não era isso, não é isso que significa a palavra, sou filho de Deus. Não é o pai ter o mesmo nome do filho e dizer que ele é o Júnior. Não é isso. A Bíblia está se referindo, quando ele fala, sou o filho de Deus, ele estava dizendo, eu sou Deus manifestado em carne. Por isso que eles falaram, isso é uma blasfêmia. Eu nunca entendi isso na minha vida inteira, até pouco tempo atrás. Qual o motivo de falar, sou filho de Deus, vai me apedrejar? Mas para o judeu, essa expressão, sou o filho de Deus, se você observar em toda a sua Bíblia, toda vez que aparece filho de Deus, aparece o filho com letra maiúscula. Já notou isso? Talvez você nunca percebeu. Mas o motivo está em letra maiúscula, é porque ser filho de Deus, na declaração de Jesus, ele estava dizendo, eu sou Deus agora em carne. Por isso ele falou, vamos apedrejar esse homem, isso é uma blasfêmia. Mas Jesus tinha tanta certeza, amados, tanta certeza de quem ele era, que ele sabia que ninguém podia matá-lo, mesmo correndo o risco da morte iminente. Se você for olhar em Lucas, capítulo 4, 29, quando ele estava no templo, falando das coisas celestiais, ele disse, hoje se cumpriu em mim essa escritura, hoje se cumpriu. Quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas 4, 19, 20 e 21, por aí, ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar aos pobres, me enviou a pregar aos cativos, a libertar os que estão algemados. Quando ele acabou de ler, ele fechou o livro e disse, hoje se cumpriu essa escritura. Meu amado, pegaram ele e levaram para um precipício para o atirar lá embaixo, mas a hora dele não era chegada, e a Bíblia diz que ele passou pelo meio deles e foi embora, porque não havia pecado em Jesus. Não havia pecado em Jesus. Como ele morreria antes da hora? Como ele seria morto em um desfiladeiro, sendo que ele veio para salvar a humanidade? Não tinha como ele morrer. Ele declarou, eu e o Pai, nós somos um. Esses homens queriam matá-lo. Eles não compreendiam, não podiam entender as pessoas de Jesus. Muitos pensavam que ele era um louco, sem saber o que estava falando. Mas Jesus sabia exatamente o que ele dizia. Ele sabia que para isso ele tinha sido enviado à terra, para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, que 3 ficavam no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito. Mas agora ele está na terra, a palavra, como o próprio João declarou, e a palavra, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A glória do Filho de Deus. João falou, nós vimos essa glória, nós vimos a manifestação da glória de Deus. Amados, certa vez uma mulher chegou perto de Jesus e ela disse, se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curado. Aquela mulher sabia, que ela ouvia falar, que no Velho Testamento, na antiga aliança, ela sabia que Deus era o Deus Jeová Rafá, o Deus curador. Ela entendia que as Escrituras falavam que Deus curava. E agora ela vê um homem andando e fazendo milagres. Ela diz, eu não preciso nem tocar nele, na orla da veste dele é o suficiente, eu vou ser curado, porque essa palavra, ela anda, essa palavra está andando, essa palavra está falando agora, essa palavra tem vida.
Não é uma palavra somente em um papel, um pergaminho, mas é uma palavra agora que fala, é uma palavra que caminha e que anda. E essa palavra, amados, é Jesus. Ele se encarnou, Ele se vestiu de carne por minha causa, por tua causa. Não há mais o que temer agora. Não há mais o que ficar com medo. Não há mais motivo para pânico. Amados, Jesus está em nós. Jesus está em nós. Jesus está em mim, está em você. Você é a igreja de Deus. Você é a igreja do Senhor. E Jesus, amado, naquele pórtico, os homens disseram: você é louco. Você fala como se fosse o próprio Deus. Você merece ser pedrada. E ele disse: vocês acham que eu sou blasfemo? Mas a palavra de Deus diz que aqueles a qual forem dirigida a palavra são deuses. São deuses. Como eu sou um louco? Como eu estou blasfemando? Se você não crê em mim, creiam pelo menos nas minhas obras, naquilo que eu faço, nas minhas obras, creiam nos milagres que eu faço. E nessa noite, Deus quer fazer milagres aqui nessa noite. Quer tirar você desse estado, desse marasmo, e dar um salto na sua vida. Deus é um Deus de poder, meu irmão. Deus é um Deus de glória. Deus é um Deus de majestade. Deus é um Deus que faz impossíveis acontecerem. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. E Ele está aqui essa noite para se manifestar, para se revelar, para fazer você o melhor da sua versão de você mesmo. Deus está aqui essa noite para fazer você a melhor versão de você mesmo, porque Ele te ama. Você é a igreja dele, você representa ele, você é o braço dele. Aleluia, 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 aleluia. Meu coração é teu. Pode cantar, Michele. Canta para Jesus. Aleluia. Meu Salvador, irei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Aleluia, aleluia. Meu Salvador, serei para sempre teu. Libertador, serei para sempre teu. Eu te amarei de todo o coração. Eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração. Eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Aleluia. Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai. Oh Pai, serei para sempre. Para sempre nós seremos teus, Senhor. Sim, meu Deus. Jesus, para sempre seremos teus. Libertador, serei para sempre teu. Sim, meu Deus. Meu Salvador, serei para sempre
Para sempre seremos do Senhor. Jesus, Senhor, o Senhor só se manifesta onde o Senhor é desejado. Nós desejamos o Senhor. Desejamos o Senhor. Nós desejamos o Senhor nessa noite. Eu te amarei Desejamos de o todo Senhor. o coração. Desejamos o Senhor. Eu te adorarei. Aleluia. Levantamos, Senhor, nossas mãos. Nós desejamos o Tudo Senhor. entregarei. Desejamos o Senhor. Um sacrifício Aleluia. vivo. Aleluia. És o meu prazer. Aleluia. Razão do Aleluia, meu Senhor. viver. Aleluia. Eu te amarei Amamos, Jesus. de todo o coração. Eu te adorarei. Te amamos, Senhor. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Sim, Senhor. Aleluia. Jesus falou para Lázaro. Falaram para ele: já está morto há 4 dias. Está morto aquele a quem tu amas. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e disse: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Aliás, tu sempre me ouves. Mas eu falei assim por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus, levantando os olhos, e disse: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Saiu aquele que estivera morto. Aleluia. Aquele que estava enfaixado, atado. Jesus falou: deixai-o ir. Desatai-o, deixa ele ir. Talvez você tenha estado atado em muitas situações na sua vida, em muitas áreas da sua vida, mas nessa noite Deus está falando para você: sai para fora, sai para fora, sai para fora, saia para fora, sai para fora. Aleluia. Eu te entrego tudo o que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo o que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Recebe nessa noite. Recebe. Eu te entrego tudo. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Eu te entrego tudo recebe. Recebe. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Abraham, sou cheio. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Recebe, Senhor. Receba mais intensa adoração. Recebe, Senhor, nossa adoração nessa noite. Que suba a ti Aleluia. com perfume. Aleluia. 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 Jesus, receba o melhor que eu posso o melhor que podemos te dar, Jesus. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti com perfume.
Aleluia. 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 Se nessa noite você entrou aqui com algum tipo de doença ou enfermidade, pode vir cá. Vem aqui na frente. Vamos orar por você agora. Agora, irmão, essa é a hora. Não tenha medo, não tenha vergonha. Essa noite, Deus fará uma explosão na sua vida. E as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Porque a unção muda tudo. A unção do Espírito destrava, despedaça toda corrente, todo peso, despedaça toda enfermidade. Não há dificuldades para Deus operar num clima e num ambiente como esse, onde há uma unção tangível para curar. Há uma unção para curar nesta noite. Pode vir aqui se você tem alguma enfermidade, alguma coisa que você quer que mude no seu corpo. Meus irmãos, Deus está aqui para te curar. Ele diz: eu sou a vida. Aleluia. E essa vida se manifestou, João falou. Essa vida se manifestou, amados. A vida se manifestou. E ela está aqui esta noite, nos curando, nos dando oportunidades, tratando com o nosso interior, com a nossa alma, com a nossa mente, trazendo coisas novas, trazendo visões novas, trazendo novas perspectivas. Enquanto o diabo diz: tudo acabou, Deus diz: ainda não. Aleluia. Deus é aquele que dá sempre a última palavra. Deus é aquele que dá sempre a última palavra. Deus é aquele que dá sempre a última palavra. Talvez o diabo diz para você: perdeu. Deus diz: não perdeu. Aleluia. Porque Deus é a vida. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Há uma unção nessa noite de restauração. Uma unção essa noite para mudar, amados, mudar o nosso destino. O diabo traçou um destino para você, mas Deus disse: negativo, o destino dele não é esse. Amados, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, capítulo 19, versículo 11: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E eu quero que você agora, nessa noite, declare: e Deus, pelas mãos, você vai falar o seu nome, de Luciano, fale o seu nome, fará milagres extraordinários. Diga: Deus, pelas minhas mãos, fará milagres extraordinários. Deus, pelas minhas mãos, fará milagres extraordinários. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aleluia, 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 aleluia. De novo: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Agora você vai falar com o seu nome: e Deus, pelas mãos de... aleluia, fará milagres extraordinários. Aleluia. Então vire para o lado e põe a mão no seu irmão. Aleluia. E diga: o milagre começa agora. Pode pôr o milagre nele, pode pôr a mão nele ou nela e dizer: o milagre começa agora. Aleluia. Pode colocar a mão. Coloque a mão com todo respeito e diga: por minhas mãos você está sendo abençoado, abençoada. O milagre está chegando, a cura está chegando, a manifestação está chegando. Por causa da graça, por causa do favor de Deus, por causa da unção de cura que está aqui hoje. A cura em nossos corpos. Aleluia. Nós declaramos e profetizamos que em nós habita a vida de Deus. Em nós está a vida de Deus. Em nós está a vida de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: enquanto eu abro a minha boca,
e falo a tua palavra, e dou voz à tua palavra, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, vai me libertando da lei do pecado e da morte, e a vida de Deus se manifesta em todo o meu corpo, curando toda enfermidade. Aleluia! Em nome de Jesus, eu estou vivo pela palavra, eu ando pela palavra, eu me movo pela palavra. Aleluia! 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 Amados, você pode sentar, mas há unção neste lugar nessa noite. Há unção que nos envolve. Há unção que permeia a nossa vida. Há unção que está quebrando julgos, quebrando sofismas. O que é um sofisma? É um pensamento, é uma ideia que o diabo colocou na sua cabeça e está travando você. Nessa noite, essa unção está despedaçando esses sofismas, essas ideias erradas, essas coisas que te prendiam. Amados, você irá muito mais além do que você acha que vai. Você vai muito mais além. Você é muito mais no que os olhos podem ver. Aleluia! Você está acima de tudo isso. Amados, as nações é o nosso limite. As nações é o nosso limite. Nós somos pessoas visionárias. Somos pessoas que cremos em missões, que cremos em outros povos serão alcançados por nossas vidas. E é lá que Deus vai te levar. Aonde os seus olhos verem, os seus pés irão. Aonde você conseguir ver com os seus olhos espirituais, Ele vai levar os seus pés físicos. Porque para Deus, Deus não precisa de visto, Deus não precisa de passaporte. Você vai lá, tira e vai, e Ele vai te acompanhar. Deus não tem fronteiras. Amém? Deus não tem fronteiras. Para Deus, nada é impossível. Tudo é possível aquele que crê. Amados, eu sei que algumas pessoas que estão aqui essa noite, o diabo determinou, ele estabeleceu limites. E ele colocou empecilhos e obstáculos. Mas Deus já removeu esse obstáculo da sua vida. Nesta noite, as muralhas estão caindo. Os obstáculos estão sendo arrancados. As forças do mal não prevalecerão contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua descendência, contra os seus filhos, contra os seus pais, contra a sua descendência, os seus netos. Aleluia. Ora, Sheibra Namassou. Deus está vivo, mais vivo do que você pode imaginar. Deus, amados, Ele tem uma grande visão. Ele tem uma grande visão. E nós somos a manifestação desta visão. Nós, você, eu, nós somos a manifestação dessa visão. Da visão de Deus, de alcançar todo mundo, alcançar todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Aleluia. Se os daqui não querem, os de lá ouvirão, e eles serão alcançados. Aleluia. Aleluia. Muitas coisas Deus gostaria de falar nessa noite, mas temos um horário para nos estarmos ministrando esse culto. Mas, amados, a unção vai te acompanhar quando você for para casa. A unção vai com você. A unção, ela vai te envolver na madrugada. A unção que despedaça o jugo. A unção que faz as barreiras caírem. A unção que nos faz andar de forma altaneira. A unção que nos faz ver além do que os nossos olhos podem ver. Você tem que ser como aquele desenho. Você tem que falar como aquele desenho que falava muitos anos atrás.
Quando era criança, eu assistia. Brincadeira, criança não. Eu já era mais adultinho. Que aquele bonequinho falava assim: espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Lembra disso? Era o Lion dos Thundercats. Você tem que falar: Espírito Santo, me dá uma visão além do alcance. A sua espada justiceira hoje é Espírito Santo. E Ele vai te mostrar coisas sobrenaturais. Ele vai fazer você ver muito além do que você pode. Muito além do que você pode. Muito além do que você pode. O que você não pode, Ele pode. Aleluia. Talvez descartaram você. Talvez mandaram você para longe porque não queriam você perto. Mas Deus te catou. Aleluia. Deus te pegou. Deus falou: vem, se é lixo, não te querem? Eu te quero. E eu vou fazer de você a minha noiva. Aleluia. Aleluia. Ele diz: eu vou fazer aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nas ruas, aqueles que vivem na prostituição, aqueles drogados, eu os farei a minha noiva. Eu os farei o meu povo. Eu os farei pessoas novas, pessoas diferentes. Aleluia. Aleluia. Para Deus, amados, não existe batalha perdida. Deus nunca perdeu nada. E você é a essência da descendência de Deus. Você é herdeiro de Deus. Quando a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, é porque você vai herdar tudo que Deus tem. Se você for milionário, os seus filhos vão herdar tudo que você tem, os seus milhões, as suas casas, as suas mansões, não é assim? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. E ainda mais, co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Sabe o que quer dizer co-herdeiro? Nós temos os mesmos direitos que Cristo. Agora eu te pergunto: os direitos que Jesus Cristo tinha eram poucos? Não, certamente que não. Ele venceu a morte, irmão. Se ele venceu a morte, e a Bíblia garante que você é co-herdeiro com ele, então você tem o direito de vencer a morte também. Aleluia, aleluia. Você tem o direito de vencer a morte também. Aleluia. É simples assim. É simples assim. Então, quando você for no médico, o médico fala: ó, você vai morrer, tem tantos meses de vida. Com todo respeito, você vai dizer: moço, não é assim. Deus falou o contrário do Senhor. Porque a Bíblia diz que eu já posso vencer a morte. A Bíblia diz que eu posso vencer a morte. Ou não posso? Posso. Primeiro lugar, Deus não criou homem para morrer. Deus disse em Gênesis 1:26: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem é aquilo que você viu hoje, antes de você vir para o culto. Você foi na frente do espelho, não é assim? Pelo menos eu vi a Aninha fazer isso hoje. Amém? E eu sei que toda mulher fez também. Foi na frente do espelho, para se ver se estava combinandinho, tudo certinho, os cabelinhos brancos tudo escondidinho, tudo tapadinho, a roupinha certinha. Isso é a sua imagem. A imagem fala de algo exterior. Aí ele disse: façamos um homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A semelhança fala da sua personalidade, seu caráter, daquilo que ele é por dentro. Então você é exatamente como Deus é por dentro. E Deus falou para o homem: você vai ter domínio agora sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Ou seja, Deus deu ao homem o poder sobre todo o meio ambiente. Tudo, tudo, amados. A ele foi dado o poder. Deus falou: seja um dominador. A única coisa que Deus deixou fora do domínio do homem foi o outro homem. Porque um homem, uma pessoa possuir outra, isso é a feitiçaria. E Deus abomina a feitiçaria. Por isso que o marido não pode mandar na mulher.
O marido tem que viver ao lado da mulher. Por isso Deus tirou uma costela de Adão do lado, para que ela caminhasse junto com ele. Não tirou da frente, para ela não mandar nele, e não tirou de trás, para não ficar atrás dele, do lado. Amém? Então, a única coisa que Deus deixou fora do domínio do homem foi o outro homem. Porque quando uma pessoa fica possessa, ela fica toda torta. Porque ela está possuída por um demônio. E aquilo é feitiçaria. Deus abomina isso. Por isso que você tem autoridade hoje para expulsar o demônio, porque aquele demônio não tem autoridade para dominar uma pessoa. É um espírito dominando outro espírito. Porque agora somos um espírito. Amém? Você é um espírito. E nós hoje, amados, nascemos para o louvor de Deus. Não nascemos para morrer. Deus não criou homem para morrer. Quando Ele falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é o mesmo que Ele disse, você vai viver para sempre. Mas teve um problema aí. O pecado entrou. E há um estabelecimento divino de que o pecado gera a morte. E o homem teve, por causa disso, que morrer agora. Mas não ficou somente nisso. Gênesis 3,15 fala que Ele enviou, Ele falou, eu vou enviar alguém para pisar na cabeça da serpente. Porque ela enganou o ser humano, enganou a humanidade. Amém? E mandou Jesus. Por isso que João fala, para isso Ele se manifestou. Para destruir as obras do diabo. E Ele destruiu, se destruiu, até a morte Ele destruiu. Porque Ele morreu e reviveu. A Bíblia diz que os grilhões da morte não puderam prender Jesus. Se não puderam prender Ele, não pode prender você também. Você é o segmento de Jesus. Você é a extensão da vida de Jesus. Você agora carrega o Espírito Santo dentro de você. Está dentro de você. Ele está dentro de você. Tudo é possível. A doença chegar, você fala, você não faz parte de mim. Essa fatura não é minha, não vou pagar. Sai, Satanás. Toda doença vem do diabo. Deus não criou a doença. Deus não criou a morte. Deus não criou a depressão, nada disso. Deus é vida. Deus é vida. Deus é vida. E onde há vida, há cura. Há cura. Não importa, amados, o que eu sinta. Todo dia eu e a Aninha declaramos, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Eu sou curado de manhã, eu sou curado na hora do almoço, eu sou curado à tarde, eu sou curado à noite. O diabo uma vez fala, e aí? A dor está aí. Eu falo, e daí, otário? Eu sou curado. E pronto. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Os meus sentimentos é uma mentira. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Você tem que convencer a você mesmo pela palavra de Deus. Você não deve se render nunca. Há muitos anos atrás eu vi um filme. Eu gosto de fazer umas alusões assim. O nome do filme era Render-se Nunca, Retroceder Jamais. Lembram desse filme? Você não deve lembrar não, você é tudo novinho. Há muitos anos atrás isso. Era quando o Jean-Claude Van Damme era bem novinho. O nome do filme era Render-se Nunca, Retroceder Jamais. Era apanhar, apanhar, apanhar e seguir em frente. Amados, nós somos assim. Não vamos retroceder. O diabo não vai me convencer de nada que está fora da palavra de Deus. Porque Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Deus quer que essa noite você saia daqui com tamanha consciência de que o que Jesus fala é a verdade. Não importa o que aconteça, não importa o que você sinta, não importa o que você veja, Jesus é a verdade. E é isso que você tem que crer todos os dias da sua vida. E lá na frente, aleluia, a gente vai se encontrar. E você vai falar, não é que eu tinha razão mesmo? Tudo está acontecendo, porque a palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus nunca falha. Você pode dormir pobre e acordar rico.
Amado, talvez você ache que eu sou meio maluco, né? E falar essas coisas, né? Mas sabia que eu tenho a sensação que um dia eu vou acordar, dormir com 9 centavos na conta e outro dia eu posso aparecer com 5 milhões? Você acha que eu não posso aparecer? Tá rindo de mim, né? Você deve estar falando, Luciano agora tá variando. Agora o neguinho viajou. Se eu viajei, foi nas asas do Espírito, irmão. Eu posso acordar amanhã com 115, 120 milhões na minha conta. Ou não posso? Posso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo que nele habita, não é o que está no Salmo 24? Quer pôr aqui na tela? Não, pode pôr. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você habita onde? Não é no planeta Terra? Não é no mundo? Então pertencemos ao Senhor. Amém? E a Bíblia também diz que Ele é dono do ouro e da prata. Sabe qual é o povo que tem maior ouro no planeta? São os chineses. Mas sabia que Deus é dono de tudo aquilo? Deus é dono. Não importa se Dubai tem um monte de petróleo, que os caras com aquelas burcas lá são riquíssimos. Não importa. Tudo aquilo é do meu Deus. É do teu Deus. E você pode receber uma oferta, uma ajuda milionária na sua conta. Aí você vai ajudar os seus irmãos. Amém? Sabe por quê? Porque você não vai levar dinheiro para o caixão. Você vai ajudar as pessoas, vai promover o Evangelho de Jesus, vai dar casa para um, carro para outro. Por quê? Porque você ficou riquíssimo. Talvez você ache que dinheiro não tem nada a ver com a palavra. Tem tudo a ver. Sem dinheiro você não vai a canto algum, irmão. Sem dinheiro você não compra comida. Sem dinheiro você não compra roupa. Sem dinheiro você não paga a escola dos seus filhos. Então Deus não quer que você seja pobre. Deus não é pobre. Deus é rico. Deus é trilionário. E toda a riqueza dele, eu tenho uma parte que eu sou a sua herança. Amém? Então Deus quer que você tenha olhos como os de águia e ande acima das circunstâncias. Deus quer que você tenha uma visão além do alcance. Fique com essa palavra essa noite. Uma visão além do alcance. Uma supervisão. Quando eu trabalhava no CAIS, uma pessoa que estava sobre mim me fez supervisor. E ele disse para mim numa reunião: agora você é um supervisor. Eu falei: ele falou: agora você tem que ter uma supervisão. A palavra supervisor é de ter uma supervisão. Você tem que ver o que ninguém mais vê nesse armazém. Você tem que saber tudo e ver tudo. Foi esse ensinamento que ele me passou. Ele estava certo. E essa é a visão que Deus tem para você. Que Deus quer que você desenvolva uma supervisão. Uma visão além do que é natural. Então, quando você vê alguém enfermo, diga: aquilo é uma circunstância. O certo é a cura. Porque Jesus já curou ele. Jesus curou ela. Jesus já nos curou. A questão é acreditar, saber e andar naquilo para o qual nós nascemos. Amém? Que é andar na fé. Fique de pé.